Pessoal, vamos lá. Essas próximas aulas eu vou fazer mais um guia, tá? Para você entender como você pode, obviamente, correlacionar as frações por peso, por hora ou por tempo da proteína, do carboidrato, tá? A questão também dos eletrólitos, tá? É bem importante a gente ter uma noção, sabendo que no final esse ajuste com relação à diversidade de alimentos e a organização é o nutricionista que vai fazer, mas a gente na área que trabalha na área do exercício, como fisiologista, precisa ter uma noção disso e é bastante importante, tá? Então vamos lá. A gente entende que com relação à ingestão diária, se preconiza de 5 a 12 gramas por quilo por dia, e essa variação vai depender de alguns fatores, como intensidade de treino, tipo de modalidade, tá? Como perfil metabólico, algumas outras questões que são importantes, tá? Então, o carboidrato ele não é um fator independente para hipertrofia, tá? Mas ele é essencial no contexto de performance e recuperação, porque é um substrato energético bastante importante, tá? Então, as variações de recomendação diária, elas vão variar conforme já tinha mencionado, carga de treino, duração, intensidade, tá? E aí vamos ter aqui mais ou menos uma noção. Então, se você tem uma atividade de intensidade moderada, 1 hora por dia, então você vai notar que você tem aqui uma recomendação de 5 a 7 gramas por quilo, tá? E logicamente por dia. Então, termo de intensidade moderada. Conforme você vai aumentando aqui, né? O nível de atividade, mais horas, tá? Ou volumes muito altos, tá bom? A gente vai, obviamente, aumentando a fração de gramatura por quilo por dia, tudo bem? Para que você tenha uma disponibilidade desse substrato adequada ao nível de volume ou de demanda do exercício, tá bom? E aqui a questão de carga máxima, né, de 36 a 48 horas pré-prova, se faz uma saturação aqui, que é o carb loading, tá? Que é a supercompensação de glicogênio. Mas é sempre importante a gente falar um pouco mais no final sobre isso. E essas estocagens, essas recomendações, quando você vai aumentando muito isso aqui, é importante que você faça uma adaptação gastrointestinal para processar essa carga, tá? Recuperação entre sessões com intervalo menor que 24 horas, tá? Volta aqui de 6 a 10 gramas. Então, aqui já fica um guia para vocês darem uma olhadinha, beleza? Com relação a pré-treino, a gente tem aqui 3 momentos importantes, 2 a 4 horas, que é através da refeição principal, 2 a 4 horas antes da demanda de exercício, tá? De 1 a 4 gramas por quilograma, que o objetivo é que é maximizar a disponibilidade de glicogênio hepático e muscular e ter uma resposta hormonal normalizada mediante o exercício. 30 a 60 minutos antes, tá? Então, um pequeno snack, um reforçozinho, 0,5, né, a 1 grama por quilograma, manter a glicemia durante o aquecimento. 15 minutos antes saiu, né, o bochecho de carboidrato, que é o mouth rinse, que a gente já viu, que é sem ingestão, só para estimular as papilas via receptores que vão ao sistema nervoso central e que dão ali, ativam a área de recompensa, e você consegue, através disso, através de uma modulação neurológica, ter picos, né, de força, potência, velocidade, que é muito importante, tá bom? Intratreinamento, tá, pessoal? Então, vai depender da duração. Então, trabalhos menores que 60 minutos não tem necessidade, só o estoque endógeno é suficiente. 60 a 150 minutos, 30 a 60 gramas por hora. A bebida a 6% de carboidratos, tá bom? Aí a distribuição, depende da modalidade, você consegue, tá? Depende da modalidade, você não consegue fazer essa reposição numa minutagem desse tipo aqui, tá bom? Então, é para manter a glicemia e retardar a fadiga. 150 a 180 minutos, até 90 gramas por hora. Aí é importante diversificar as fontes para que você mude o carreador, para não ter uma saturação de um tipo de carreador específico e que você tenha uma taxa de oxidação mais efetiva para produzir energia para o exercício, tá? E acima de 180 minutos, triatlo, ciclismo, maratona, no caso ali a ultramaratona, né? 90 a 120 gramas por hora. Aí, mais uma vez, você vai diversificar os carreadores, os transportadores, para você ter uma taxa de oxidação mais eficiente. E como eu falei antes, se você vai ter um, uma, um, um impacto, né, de uma ingestão muito alta, de uma gramatura muito alta, é importante que antes da prova, tá? Então, 4 semanas antes da prova, você vai fazer uma adaptação gastrointestinal. Começando por 30 a 40 gramas por hora na quarta semana que antecede. Na terceira, você vai para 50 a 60. Na segunda, de 70 a 80. E na última, de 90 a até 120, para você fazer essa adaptação do trato gastrointestinal.
Pós-treinamento, pessoal. Então vamos lá. Sessão contínua com menos de 8 horas de intervalo, quer dizer, você tem uma sessão agora e a próxima menos de 8 horas, daqui a menos de 8 horas. 1 a 2 gramas por quilo por hora, tá? Então, principalmente aproveitar a janela de 2 a 4 horas pós-exercício, beleza? Um intervalo maior que 24 horas, 6 a 10 gramas por quilograma por dia, distribui nas refeições. Adição de proteína não necessária se você faz uma ingesta igual ou acima de 1,2 gramas por quilograma por hora. Se você tiver uma ingesta menor que 1,2 gramas por quilograma por hora, aí pode ser interessante usar a proteína, tá? A proteína ela age por alguns mecanismos que ajudam a ressíntese de glicogênio, tá? Então, primeiro você vai ter, quando você come a proteína, os aminoácidos eles são convertidos em glicose no fígado e depois são disponibilizados para que para a musculatura, para que a musculatura possa ressintetizar ou sintetizar o glicogênio, tá? E também através a proteína, quando você ingere ela, estimula a insulina. E a insulina, através da enzima glicogênio sintase, que faz ali, na verdade, o carreamento, né? O processo que leva a glicose para dentro do glicogênio e, consequentemente, você tem uma estocagem maior, tá? Então, se você tem uma indisponibilidade de ingerir pelo menos 1,2 gramas por quilograma por hora, é interessante você suplementar com a proteína. Fechou? Então, aqui o resumão que a gente viu. Tá? Então, ingestão diária varia de 5 a 12 gramas por quilograma por dia. Nesse caso aqui, o Nutri ele vai ajudar você a distribuir, tá? Então, normalmente, café da manhã, 20 a 30% da carga, tá? No almoço, 25 a 35%. E conforme vai chegando mais para tarde, você vai diversificando. Então, no lanche, 10 a 15%, no jantar, 20 a 30%. Importante comer, né, por conta da questão de sono, tá? Até 3 horas antes de você ir dormir, tá? E um opcional ali, que é uma ceia de 5 a 10% de carboidrato diário. A gente já viu também nesse caso, quando o atleta tá performando muito, está com uma demanda muito alta, ou está precisando de um sono mais reparador, tá? Usar a caseína também ali, que é uma proteína, mas usar a caseína ali para que você possa ter uma estocagem maior durante o jejum do sono, tá? Aí já vimos também que conforme a intensidade do treino, você vai variar, tá? A gramatura por quilo. Tá? Quanto mais volume alto, mais você vai utilizar o substrato. Tá? Então, isso é importante para que você possa ter glicogênio muscular disponível. Tá? 45 a 65% da ingestão energética total deve vir do carboidrato na dieta, tá? Do atleta. No pré-exercício, já vimos também, de média, né, de 1 a 4 gramas por quilo, 2 a 4 horas antes. Aí na refeição principal, 2 a 4 horas antes, 30 a 60 minutos, um snack e 15 minutinhos, tá? Um bochecho que ele é opcional, depende muito do tipo de atividade que você vai desempenhar, tá? Lembrar também que o carboidrato aqui, eles são digeridos em glicose e absorvidos no intestino delgado, entrando na corrente sanguínea. Então, essa disponibilidade na corrente sanguínea é que também vai ajudar, no caso aqui do fígado, tá? A manter as reservas e a curva glicêmica, tá? Adequada durante o exercício, beleza? Então, quando você faz direitinho aqui durante o exercício, né, você tem aqui um pico de estocagem, tá? Um pico de administração, e quando começa o exercício, você tem uma condição de manter a curva, a glicemia estável durante o exercício, tá? E no pós-exercício, a gente já viu 1 a 1,2 gramas por quilograma por hora, tá? Então, já vimos aqui que em intervalos menores que 8 horas entre as sessões é bastante importante, tá? Você fazer esse tipo de situação. Aqui mostra a glicose através do seu carreador, ele é dentro da célula muscular, vai sendo convertido em glicogênio, tá? A janela crítica ela acontece até 4 horas, e aqui mostrando, né, quando você faz uma ingesta com um timing adequado, depois do exercício, nas primeiras 4 horas depois do exercício, você tem aqui uma curva de ressíntese bastante importante, tá bom? E lembrar que o carboidrato isolado ele não é um responsável, né, pela questão da funcionalidade muscular, tá? Ele é um substrato, e a gente sabe que com relação à ressíntese de proteína é importante a tensão mecânica no músculo, tá? Mas esse time de gestão da ingesta do glicogênio é importante para que você ressintetize o carboidrato, perdão, que se ressintetize o glicogênio para que você possa atuar nas reestocagens, né? Na disponibilidade do substrato para a sequência da rotina de treino, competições, etc. Tá bom?
E aí, intervalos que são maiores que 24 horas, tá? A gente também tem aqui recomendação de 6 a 10 gramas por quilograma por dia. E aí, o Nutri vai ajudar você a criar uma boa estratégia nesse sentido, ok? E aí, finalizando aqui para a questão do futebol, então a gente sabe aqui que o Aspetar Sports Medicine Journal, ele tem aqui uma contribuição para a Copa 2026, tá? E isso também houve todo uma base em cima do consenso da UEFA, a estrutura da reposição, da ingesta, ou da reposição do glicogênio por ingesta, ela se desenvolve em três momentos críticos, tá? Dias antes do jogo, dia do jogo e recuperação pós-jogo. Então, aqui, um dia antes do jogo, pessoal. Então, nós sabemos que normalmente o pessoal faz lá match day -1, -2, -3, tá? Então, se pega aqui, na véspera do jogo, de 6 a 8 gramas por quilograma por dia de carboidrato, tá? Para um atleta de 80 quilos aqui de média, você tem aqui o cálculo, beleza? MD2 e MD3, que é 2 dias antes, 3 dias antes, de 6 a 8 gramas por quilograma por dia, beleza? Também você não tem uma mudança tão drástica. Drástica. Agora, o carb load, né? Se você tem uma variação de curva ou de performance, você percebe que tem relação com o glicogênio, pode aumentar um pouquinho essa dose, dá 36 a 48 horas antes, tá bom? Aí você vai ter, no caso de 80 quilos aqui, uma gramatura por dia um pouco maior com redução de treino. Por isso que eu falei, se você perdeu, percebe que a falta de recuperação, queda de performance, tá? E aí é importante você complementar e reduzir também a carga. Dia do jogo. Então, a gente tem ali refeição pré-jogo, 3 a 4 horas antes do início da partida. Então, o carboidrato ali, recomendação de 1 a 3 gramas por quilograma. Para 80 quilos aqui já faz a conversão. Timing, 3 a 4 horas antes do início do jogo. E a refeição com carboidrato mais elevado, tá? Pode ser benéfica, mais benéfica que o carboidrato baixo. A gente sabe que tem algumas fontes, elas têm uma contribuição mais efetiva do carbo, ainda mais em situações de jogo, tá? Com relação à absorção mais rápida. Carboidrato durante o jogo, então, 90 minutos mais compensações, em média, 30 a 60 gramas por hora. Tá? Então, a bebida esportiva já tem a concentração aqui, e você vai distribuir. Hoje tem lá o cooling break, né? Então, o pessoal tem tomado a água ali, e essa água já vem com concentrações de carboidrato, eletrólitos, tá? Uma bebida que faz ali uma função polivalente, não é só água, tá, pessoal? E quando tem a prorrogação, você mantém essa recomendação de 30 a 60 gramas por hora, beleza? Aqui no caso, gel de carboidrato ou bebida no intervalo da prorrogação. Recuperação após jogo, os 3 R's, né? Então a gente vê aqui o Replenish, que é o R1, que é a reposição de glicogênio, que é o principal. Então, 72 horas pós-jogo, de 6 a 8 gramas por quilograma por dia, para o atleta de 80 quilos só fazer a conversão, tá? E aqui o seu atleta você faz a conversão da base vezes o peso dele, tá, pessoal? Nas primeiras 4 horas, que é a janela crítica, a gente já tem essa recomendação de 1 a 1,2 gramas por quilograma por hora. Aqui o cálculo para 80 quilos. E o tipo de carboidrato, tá? Então, é o carboidrato de alto índice glicêmico, tá? Então, alimentos que fornecem a substrato de uma maneira mais interessante e acelera a síntese do glicogênio, tá? O R2, que é o reparo, no caso muscular, proteína pós-jogo, tá? Então, de 0,0, 0,3, 0,4 gramas por quilograma a cada 3, 4 horas pós-jogo, tá? Proteína pré-sono, eu já entrei na proteína aqui, porque nessa recomendação não entra só o carboidrato, tá? Os 3 R's também vai entrar a proteína aqui. A caseína, né? Pré-sono, que a gente já viu bastante sobre isso aí, acelera a recuperação funcional e a ergogenia durante o sono, a ressíntese muscular, tá? Bom, beleza. E aqui a reidratação, que é o terceiro R. Então, o volume, 105, lembra? De uma vez e meia o peso perdido durante o jogo, então 150% do peso perdido durante o jogo, e os eletrólitos, tá? Reposição de sódio de 30 a 600 miligramas por hora, beleza? Então aqui a gente tem basicamente as recomendações que são importantes para as competições onde tem muitos jogos, né? Muito estresse, ainda mais a Copa do Mundo, que tem mudança de sede, viagem, tá? Então, é sempre importante que o atleta ele tenha esse acompanhamento, ele tenha esse planejamento para que ele faça o seu suporte alimentar ou nutricional, tá? Para que consiga ter performance, ter recuperação, ter reestocagem, ter ressíntese. Isso é bastante importante, tá? Não só esportes como futebol, mas esportes de alto rendimento de maneira geral. Tranquilo? Então, você que quer realmente participar,
ou quer indicar isso para algum colega, é só escanear o QR Code, você vai estar entrando no nosso grupo, até porque essas aulas vão ser disponibilizadas dentro do nosso grupo VIP. Então, você que quer convidar um colega ou pessoas, tá? É só passar esse link ou escanear e a gente vai estar cada vez mais com mais pessoas acompanhando o nosso trabalho, beleza? Aqui o meu Instagram, então quem não segue, tá aí. A gente está aí com o Instagram totalmente voltado para essa parte de fadiga, lesões. Então, espero vocês lá também pelo Instagram. Valeu, pessoal. Então, até mais, até o próximo episódio. Um abraço.